hora da gente dar um pulinho até a Arena do Grêmio para falar com o Luiz Alano e também com o Batista. A gente já ouviu o Enderson Moreira, técnico do Grêmio, falando, mas claro que a gente quer também a opinião de vocês sobre a goleada de 4-0 do Grêmio sobre o Aimoré. Luiz Alano, boa noite para você, Batista, para você também. Boa noite, Antero, boa noite, amigos. Eu vou utilizar aqui, com a devida permissão do nosso comentarista Batista, a expressão, Antero, que ele utilizou no fim do primeiro tempo, no intervalo. O Grêmio vive uma noite de gala. Isso do primeiro para o segundo tempo. Por quê? 3-0 no primeiro tempo, com o time do Aimoré não exigindo em absolutamente nada da equipe do goleiro Marcelo Groy. Impressionante. Primeiro jogo, detalhe do Enderson Moreira na Arena, lembrando que os dois primeiros jogos do Grêmio no Campeonato Gaúcho, uma derrota e uma vitória, foram com a equipe B, comandada pelo Marcelo Mabilha, Batista, e hoje com o time principal, 4-0, sem nenhum atropelo, sem nenhum problema. Não teve história o jogo, porque com 10 minutos já estava 1-0. E a gente sabe que quando esses times menores vêm jogar no estádio da Arena, vem para se defender, tentar um contra-ataque, tentar que o time do Grêmio, por exemplo, seja pressionado pela torcida, fique nervoso, né, e na ânsia de fazer o placar, termine jogando mal e ele se aproveita. Agora, com 1-0 aos 10 minutos, os caminhos ficaram abertos para o Grêmio. Primeiro lance, uma felicidade do Barcos, impressionante. Acordou a coruja do goleiro. É o tipo de jogada, a primeira jogada de ataque do Grêmio. Já acontece uma situação dessa, o gol 1-0, o time desaba, né? O time do Aimoré que pretendia jogar no contra-ataque, esperando que o Grêmio fosse atacar mais. Um dos lances considerados polêmicos do jogo foi essa situação do Kleber na cara do gol, tomou, de fato, o encontrão do zagueiro, o braço do zagueiro puxou o Kleber, deu pra ver, não sei se foi dentro ou fora da área. Até agora eu tenho dúvida, porque foi muito rápido. O primeiro puxão é fora da área. Aí, ó. Olha lá, mas ele puxa e solta. Quando solta, o Kleber está dentro da área. O puxão mesmo que ocorreu fora da área com o Kleber querendo entrar, né? Uma passada já armada. Então, uma falta ali pelo menos deveria ser dada. Não apitou nem falta. Outro lance polêmico, o segundo gol do Grêmio, porque o Riveiros retornava da posição irregular e o árbitro auxiliar não observou. Na sequência da jogada, o Riveiros cruzou, o Barcos desviou e o Bressan marcou o segundo gol. O Bandeira desse lado aqui teve essa e depois uma outra situação também, que foi um gol válido para o Grêmio e ele anulou. Esse aconteceu, então ficou 1-1, né? E até o Edinho, né? Porque o Edinho não é um jogador de fazer gol. Ele jogou no Internacional, jogou muito tempo no Fluminense e marcou muito poucos gols pela carreira. Por isso, Alano, eu falei que hoje era uma tarde de gala, tarde e noite de gala, né? Porque as jogadas que o Grêmio fez foram jogadas impossíveis, jogadas que não é sempre que acontece um chute daquele do Barcos. Esse é o lance que eu falei, em que ele estava em condições e o juiz anulou, porque ele contou com o rebote do goleiro. Depois que veio do rebote, estava impedido. Sim, mas antes jogador não. na posição regular, né? Antes tem um de branco lá. Ó. Tem um branco lá atrás dele, dando condições. Parte a cabeçada. Olha lá. Tem Meus amigos, todos esses lances que estamos mostrando no troca de passes são do primeiro tempo. O primeiro tempo do Grêmio foi quase perfeito. Um aos 10, o segundo aos 20, o terceiro aos 30. Aí desarma qualquer pretensão do time do Aimoré, né? E no segundo tempo, já com total predomínio do Grêmio, com o Maxi Rodrigues tentando, só que o time deu uma segurada, né? É normal, é natural, Alan. Natural que o time fique mais tranquilo, com tranquilidade, não vá com a marcação como deveria. Olha só a defesa. E para não dizer que o goleiro foi só um espectador no jogo, o Marcelo Groy fez uma espetacular defesa. Excepcional. E o Grêmio, olha, aí um pouquinho de força a mais, a bola bate no travessão, mas o Aimoré também não tinha força ofensiva, né? Ele não conseguia levar, ele conseguiu em 2 lances, mas de um lançamento dentro da área que o Grêmio já estava deixando o jogo andar, não estava marcando mais como deveria, como fez no primeiro tempo. Esse gol do Kleber, depois de pênalti, foi o 4º gol, mas o Grêmio também deu uma aliviadinha na marcação. Claro, o Aimoré chegou, mas a gente viu que foi mais até pelo Grêmio ter sido desinteressado do jogo do que por criatividade ou força do Aimoré. Bom, detalhe, o Grêmio não sentiu a parte física, né? Algo comum dos times grandes do futebol brasileiro que reiniciam a temporada. Sobrou fisicamente em relação ao adversário. Foi 4-0 e joga no meio de semana contra o Brasil de Pelotas, Antero e amigos, em Pelotas. E a tendência é que seja o time B, o time do técnico Marcelo Mabilha. O time do Enderson Moreira permanece durante a semana para só retornar às competições oficiais no próximo final de semana. Antero. Ô Alano, Batista, Rizek, Mauro, Galvão, turma de casa, a gente tem uns lances aí, o Luiz Alano e o Batista citaram enquanto a gente acompanhava os melhores momentos. Por exemplo, o segundo gol do Grêmio, para a gente ver mais uma vez com calma, né, o troca de passes tirando todas essas dúvidas para você, a posição do Riveiros. O Riveiros, pelo que o Batista também observou, ele estava realmente mais à frente quando o Barcos desvia e o Bressan faz o gol. Olha lá em cima, olha lá no alto.
está em posição de impedimento, não está, Mauro Galvão? Tá, está retornando e nesse caso aí deveria ter sido marcado o impedimento. Acho que o Bandeirinha acabou se confundindo lá porque tinha um outro jogador que não participava da jogada. Aquele que estava mais no alto, que estava mais em cima, né? Acabou se confundindo. É o famoso saindo da figura A para ir para a figura B. Nós temos um outro lance, mas aí é ao contrário, é um impedimento mal marcado e mais um gol do Grêmio. A gente vai ver exatamente isso aí, ó. Seria o quarto do Grêmio naquela ocasião, né? Já estava vencendo por 3-0, seria o quarto gol. O Riveiros, desta vez, ó, na hora do cabeceio, não está em posição de impedimento. Aí o gol é legal, né, Rizek? Olha, mas mais do que se o gol é legal ou não, concordo com você, chama atenção nestes lances e nos melhores momentos a participação do Barcos, né? Até o Batista e o Alano podem falar um pouco melhor, porque eu só acompanhei os melhores momentos. Mas como o Barcos participou do jogo, né? Um jogador que no ano passado, acho que ele esperava mais do Barcos, mas não por vontade, ele nunca se escondeu do jogo. Mas tecnicamente as coisas não andaram tão bem para o Barcos. E ao que tudo indica, pelo menos no comecinho da temporada, ele vem com tudo para esse ano, hein? Ou foi só impressão de melhores momentos? Fala, Batista. Olha, Rezec, é claro que o Campeonato Gaúcho, os campeonatos regionais não são um bom parâmetro assim para a gente dar uma opinião definitiva. É claro que serve para treinar o time e nesses jogos esses jogadores têm que aparecerem, né? Como apareceu o Barcos, né? Apareceu bem, apareceu jogando na frente também o Maxi, foi um jogador de boa movimentação, Maxi Rodrigues, mas é um prenúncio de que de repente pode vir a ocorrer os 28 que ele queria fazer o ano passado, mas o campeonato regional é muito fraco, vamos dizer assim, para analisar, porque eles não precisam voltar, eles não precisam marcar, eles não precisam fazer aquilo que tiveram que fazer no Campeonato Nacional. O Barcos elogiou muito, amigos, o Anderson Moreira, porque com o Renato, o Grêmio foi vice-campeão brasileiro, mas ele até chegava a reclamar que tinha que voltar, tinha que marcar demais. E ao final do jogo até ele mencionou isso, agradecendo esse posicionamento, onde ele pode ficar mais confortável fazendo a sua, sendo o número 9 e recebendo mais as bolas para fazer os gols. Mas não podemos esquecer, Alano, inclusive, que o Grêmio jogou hoje num 4-3-3. O Campeonato Nacional, dificilmente uma formação dessa vai vingar, porque são 3 jogadores na frente, o Maxi Rodrigues jogou aberto na direita, o Kleber jogou aberto na esquerda, justamente para ficar dando assessoramento ao Barcos. Eram 3 jogadores lá na frente. E aí não precisa voltar, porque o Aimoré não atacou, o Aimoré não teve força ofensiva e também de armação no meio-campo. Agora, foi um bom jogo, uma boa estreia, né? Mas que não é uma formação que no Campeonato Nacional, por exemplo, vá vingar, né?